Olá pessoal, meu nome é Bismarck Silva e bem-vindo ao meu canal. E hoje estarei falando quais são os 3 melhores idiomas para você aprender. E primeiramente eu quero deixar claro que o inglês e o mandarim, eles não estão nesta lista. Eu acredito que a maioria das pessoas podem pensar, por que não? Eles são as escolhas óbvias, porque são os idiomas das duas maiores potências mundiais, mas eu não coloquei eles na lista porque, primeiro, o inglês porque seria a escolha óbvia, né? Seria aí o número 1, já é digamos, é essencial hoje em dia e vai piorar. Vai piorar ou melhorar, né? Depende do ponto de vista. Querendo ou não, é o idioma franco, que nós chamamos de idioma franco, que então sempre existiu um idioma franco, já foi o francês, já foi o latim e agora é o inglês. Então o inglês não está nessa lista porque seria a escolha mais óbvia. Você tem que aprender inglês, você tem que aprender inglês se você quiser realmente avançar na sua carreira. E o mandarim, o motivo é o contrário. O mandarim não é um idioma que eu recomendaria você aprender. E o motivo é esse. Vocês podem imaginar, mas por quê? Provavelmente a China vai se tornar a maior potência mundial, é o idioma mais falado no mundo, né, por número de nativos. E por que não aprender mandarim? Eu vou explicar aqui. Porque, primeiramente, até mesmo lá na China, muitas pessoas estão focando mais em aprender outros idiomas, principalmente o inglês, porque eles sabem que o mandarim é um idioma bastante difícil. Eu acredito que o mandarim vai se tornar um idioma franco, um idioma de grande importância internacional, porque é muito mais fácil os chineses, como eles já fazem aprender inglês do que o resto das pessoas do Ocidente aprender mandarim. Então, não é uma coisa assim que eu recomendaria. Eu vou aumentar mais esse argumento quando eu vou falar os 3 idiomas que você deveria aprender. E o idioma número 3 seria o francês. Por que o francês? Primeiro motivo, no motivo da facilidade. É que as pessoas eles nunca levam isso em conta. Que para você aprender algo, não é porque é mais fácil no sentido de eu quero fazer o mais fácil porque eu tenho preguiça, não quero aprender, por exemplo, um russo ou um outro idioma, porque francês é um pouco mais próximo do português. E você tem que levar isso em consideração. Por quê? Porque aqui essa lista ela olha muito do ponto de vista profissional. E do ponto de vista profissional, você tem que atingir um nível muito alto no idioma, muito alto para você conseguir fazer vendas, você conseguir falar de forma técnica. E querendo ou não, uma vez que você chega no nível de conversação, de conseguir conversar com as pessoas, para você subir para um nível muito mais alto, esses idiomas que são, digamos, primos do português, como o francês, o italiano, o espanhol, esses idiomas são todos da mesma família. Então é muito mais fácil você conseguir avançar e chegar num nível muito mais alto nesses idiomas. O exemplo também é o inglês. Apesar que o inglês é de uma família diferente, ele teve muita influência do latim e do francês. Então, por isso que é um idioma que, uma vez que você aprende a conversar, para você chegar num nível de muito mais técnico e do ponto de vista de terminologia científica ou de termos técnicos ou coisas do tipo, é muito mais simples. O segundo seria a facilidade para você manter o idioma. Porque uma vez que você chegou no nível bom, é muito difícil você manter o idioma se você não estiver vivendo no país. E isso é interessante, né? Você pode pensar, ok, mas se eu não for morar no país, para que é que eu quero aprender esse idioma? Existem vários motivos, porque você não vai morrer amanhã. Então, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 15 anos. Eu vou logo falando, sou uma pessoa bastante otimista. Então, é bom você ter esse idioma, digamos, na sua cabeça. E para você manter um idioma, você tem que ouvir ele e ler ele. Então, esses idiomas são mais fáceis de você manter, porque além de ter acesso a várias informações, você pode achar aí no YouTube, como eu falei, ele é muito similar, tem muitas palavras, muitos cognatos, palavras parecidas com o português. Então, é mais fácil você manter. Então, tem que levar essas coisas em consideração quando você vai aprender. E outra coisa
que é para adicionar o porquê você deveria aprender francês, é que na África, principalmente, que tem muito potencial de crescimento ainda, as pessoas quase não falam disso, mas por isso que a China ela investe pesado na África. E na África, sabendo ou não, além do inglês, tem vários dialetos, né? Mas a língua franca em vários países lá é o francês. E também tem o inglês, né? Em outros países também, mas muitos países lá, principalmente no norte da África, é o francês. E lá vai a tendência a crescer muito. Então, tem essa questão. Tem a questão da França investir muito na francofonia, que seria o ensino de francês. Tem o Canadá, tem vários países, a Bélgica, tem a Suíça, tem vários países assim ricos também que falam francês e você pode ter várias oportunidades falando francês. Além de ser um idioma lindo e eu particularmente é um dos meus idiomas preferidos. Então, em terceiro lugar, o francês. Em segundo lugar, o espanhol. Então, esse caso aí, nós moramos na América Latina, somos o único país aqui na América Latina que fala português. E o espanhol, ele é muito importante nesse sentido, porque é um dos idiomas mais falados do ponto de vista de nativos, né? Eu não tenho os dados aqui se tem ainda mais do que o mandarim, mas pelo menos no Ocidente é certeza que é o idioma mais falado aqui no Ocidente, como idioma nativo, não como segunda língua, né? Que nesse caso seria o inglês, mas o espanhol, vou usar os mesmos argumentos para o francês. É muito mais fácil. Você com poucos meses, você consegue alcançar um nível de espanhol muito alto, muito alto. E eu estou falando, eu estou olhando mais do ponto de vista profissional. Novamente, talvez pode ter outros idiomas que você fala que esse que talvez é mais importante. Isso é muito relativo. Mas do ponto de vista profissional, para você alcançar um nível muito alto e usando a menor quantidade de esforço possível, o espanhol está aí muito na frente dos outros idiomas. Então, novamente, eu já dei dicas aqui como aprender espanhol. É basicamente ouvir e ler. Ouvir e ler. E a gente já começa lendo espanhol no nível avançado. Quem nunca pegou um livro, uma coisa escrita em espanhol e não percebe que dá para entender quase tudo que está lá. Então, o espanhol é muito mais simples nesse sentido. Não se preocupe tanto em estudar gramática, apenas tenta ler e escutar. Então, a parte escutada mesmo, eles falam muito rápido, mas pelo fato de a gente conseguir entender muito bem a parte escrita, já dá para avançar muito rápido sobre a nossa compreensão, porque a gente pode estar escutando e lendo as legendas ao mesmo tempo. Então, dá para você desenvolver isso rapidamente. E, novamente, tem várias outras oportunidades aqui na América Latina, principalmente na área de agricultura, né? Estou falando aqui do ponto de vista de agronomia, mas também em outras áreas também, como na área de saúde, na área de engenharia. E tem o México, tem o Chile, tem o países aqui como o Uruguai e até mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, após o inglês, o espanhol é o idioma mais falado. Ele é dito como se fosse um idioma meio que oficial, né? Em estados como a Califórnia, como a Flórida, como o Texas, é um idioma muito falado lá. Então, o espanhol é, sem sombra de dúvidas, aí, o segundo idioma mais interessante que você poderia estar aprendendo. E em primeiro lugar, pasmem, é uma surpresa. Em primeiro lugar, primeiro idioma que você deveria aprender. Qual seria o idioma assim mais importante para você aprender? Já falamos, não é o inglês, né? Não é o espanhol, não é o francês. Seria o que? O alemão? Seria o russo? Seria qual? E a resposta é o idioma que você quiser. O idioma que você quiser. Porque se você não gosta de fazer alguma coisa, você não vai manter a sua aprendizagem naquilo. É uma coisa do nosso cérebro. Não importa também, até mesmo o próprio inglês. Não importa o tão importante que seja aprender o inglês. Se você botar um bloqueio na sua cabeça e falar eu odeio inglês, você não vai aprender inglês. Simples assim, nosso cérebro ele não consegue absorver e adquirir coisas que o seu subconsciente ou até mesmo o seu consciente julga como não importante. E novamente, pode ser russo, pode ser algum idioma indígena, pode ser um idioma
sei lá, um idioma indiano ou um idioma... Não importa, pode ser qualquer idioma. Se você tem interesse nele, se você tem a motivação, se você quer mesmo aprender ele, isso é o suficiente para você, para ele se tornar o idioma mais importante para você aprender. Então esquece isso. Como eu falei, muitas vezes tem motivos mais pessoais, né? Talvez você quer aprender por causa de uma família, um familiar, porque você vai se mudar para um determinado país, ou porque você simplesmente tem muita curiosidade. Eu vejo muitos amigos que aprendem japonês, mesmo que, como eu falei, a vida é longa, né? Talvez você aprende japonês, leva 10 anos para aprender, e daqui 12 anos você tem uma oportunidade para ir para o Japão. Aí você vai perder essa oportunidade porque você não fez. Então, se você começar agora, pode levar 10 anos, mas pense que você vai viver muitos anos ainda. Eu sei que tem a questão do pessimismo que está rolando aí, as pessoas acham que... Mas pense positivo, pense da seguinte forma, você pode viver muito mais ainda. Então, pessoal, a base para escolher esses idiomas é o seguinte: primeiro, é a facilidade para você aprender eles. O segundo, a facilidade para você avançar neles para níveis bem mais altos. Terceiro, seria aí a importância do ponto de vista de comercial, ponto de vista geopolítico. E o quarto, que é o mais importante, é que você quer, que você tenha motivação. Essa motivação tem que ser intrínseca, você tem que querer aprender e é só uma questão de tempo. Então era isso, pessoal. Faça o que vocês acham que é melhor para vocês. E eu vou estar postando mais vídeos aqui sobre aprendizagem de idiomas. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo e valeu, pessoal. Até mais.